O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estava em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores. A glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: não tenhas medo. Eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é Cristo, Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido, envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por ele amados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos e irmãs, vamos fazer de modo que esta seja uma noite bela, uma noite agradável, uma noite proveitosa para quem pôde vir participar desta solene proclamação da encarnação do Filho de Deus. A plenitude dos mistérios acontece nesta noite. O nascimento de Deus na condição de gente. Ao contemplar este mistério, nós podemos, quem sabe até, nos mantermos apenas numa dimensão, uma dimensão importante, mas que pode não ser completa e até mesmo tornar-se enganosa, que é a dimensão do sentimento. Ao contemplar o presépio, ao ouvirmos a narrativa do nascimento de Jesus, nós podemos fazer com que tudo isso se resuma numa espécie de poesia, de beleza plástica que encantam os nossos olhos pela obra de arte dos presépios, pelo encantamento que as cores provocam em nós. Mas não ser apenas isto, o Natal. Esse pensamento nos vem sobretudo quando nós temos presente
o momento que a nossa igreja está vivendo, uma espécie de um revival, de um afervoramento, que muitos usam chamar de o efeito Francisco, ou seja, a tentativa que o nosso Papa está fazendo de chamar a nossa atenção para aquilo que é fundamental, para aquilo que é capital, para aquilo que é a dimensão mais essencial da vivência da fé, e não nos perdermos nos meandros daquelas coisas que sim, podem ter a sua importância, mas podem também nos distanciar do fundamento da fé. Bem expressa naquela palavra do Papa, quando ele desembarcou no Rio de Janeiro: ouro e prata não tenho, mas o que de mais importante recebi, trouxe para vocês: Jesus Cristo. Então, em base nesta provocação que o Papa tem provocado, pois suscitado em nossa igreja, em todos nós, e a gente acolhe, e a gente gosta, e a gente pede mais, mas como é que nós vamos nos posicionar diante disso? Pois bem, para estar no âmbito do franciscanismo, vejam só, o mesmo Jesus que encantou os sentimentos do pobrezinho de Assis, quando ele fez pela primeira vez o presépio, a mesma enlevo que o seu coração vivenciou, que de tal modo o fez entrar em êxtase, quando ele pegou no menino Jesus, como eu há pouco, e o menino Jesus se tornou de gente, virou carne. Foi uma experiência mística que tocou o coração daquele jovem, pois este mesmo Cristo que encantou Francisco foi o mesmo que depois disse para ele, lá na igrejinha de São Damião: Francisco, põe a mão na massa, mãos às obras, reconstrói a minha igreja. O que é que nós notamos nisso, meus irmãos e irmãs? Que a experiência que Francisco de Assis fez de Cristo não permaneceu apenas numa poesia lá do presépio, mas pediu dele uma atitude que o levou justamente a dedicar-se à reforma da igreja. Nós também podemos ser tentados a isso, ou seja, a permanecer só naquele aspecto poético, literário, e não ser o bastante. Porque Jesus diz também para nós, como está dizendo ao Papa Francisco: reforma a minha igreja, reforma a tua vida, reforma o teu comportamento com relação à tua família, com relação ao teu trabalho, com relação ao teu casamento, com relação aos teus votos religiosos. Reforma a tua vida em relação ao teu trabalho, à tua ocupação profissional, ao teu estado de vida, de filho, de filha. O mesmo Cristo que encanta o nosso olhar, nos pede também um gesto concreto, uma conversão. E isso nós vemos muito bem espelhado na segunda leitura da Santa Missa, tirada da carta de São Paulo a Tito. Ouçam bem, no início do cristianismo, as comunidades foram assaltadas por um mal-entendido. Esse mal-entendido se chamou de o milenarismo. O que era o milenarismo? Uma ideia segundo a qual o Cristo já iria voltar dali a pouco. Acabou de ser morto,
foi sepultado, ressuscitou, subiu aos céus, mas se espalhou pela cabeça das comunidades que o Cristo dali a pouco já vinha voltar de novo do céu para a terra. E que, portanto, não adiantava nada. Não adiantava plantar, não adiantava construir, não adiantava estudar. E as pessoas se davam à vagabundagem. A tal ponto que então o apóstolo São Paulo tem que escrever dizendo: olha pessoal, o negócio é o seguinte, quem não trabalhar também não deve comer, não deem comida. Essa ideia, chamada de milenarismo, trouxe problemas sérios, porque achavam que dali a pouco Cristo já ia voltar, portanto não adiantava construir nada de sólido. Se ele já vai voltar, então vamos esperar. Foi então que, em contraposição a esse comportamento, se estabeleceu, pelo contrário, uma consideração muito mais realista da vida. Não, nós não sabemos o dia, nem a hora. Jesus diz que nem Ele próprio sabe. Portanto, o que nós temos que fazer? Temos que buscar viver a nossa vida na realidade em que nós nos encontramos, com a responsabilidade que é própria dos homens e das mulheres de fé. E é por isso que nós hoje lemos então o núcleo, o centro desta carta atribuída a Tito. Como ouvimos ainda há pouco, talvez nem prestamos atenção. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todos. O Cristo derramou de 5 a 7 litros de sangue para todos. Não precisava que fossem esses litros todos. Bastaria que tivesse sido uma gota, daquelas que a gente tira para fazer a medida da glicose. Mas não. Ao invés de uma gota, ele derramou todo o sangue do seu corpo na cruz. Portanto, todos nós fomos salvos do que depende do Cristo. É isso o que o apóstolo está dizendo. A graça de Deus se manifestou, trazendo a salvação para todos os homens e mulheres. Mas Ele nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas e a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade. Aí sim, aguardando quando for o tempo, aguardando a feliz esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqui está então, meus irmãos e irmãs, o convite que o apóstolo faz para que todo homem e toda mulher de fé viva o seu cotidiano, assuma o seu compromisso, o seu estado de vida, os seus deveres na sociedade, para que então esta mesma vivência seja ungida com a fé. É isso o que o nosso Papa está pedindo para todos, também no que se refere à própria hierarquia da Igreja, para que nós busquemos viver de fato aquela que é a vontade, o plano de Deus, a vocação da Igreja, a vocação de todo homem e de toda mulher que crê. Mas cada um de nós deve também, como eu já disse, buscar verificar em que está faltando esta espécie de revisão de vida, naquilo que é o nosso mundo, naquilo que é a competência de cada um. Busquemos, portanto, compreender neste ano de 2013 o Natal desta forma. Porque se porventura o nosso Natal termina apenas na contemplação sentimental, romântica do presépio, na troca de presentes e na comilança que se segue, o que é que de fato nós ganhamos? Que vantagem trazemos?
Em que isso converte o nosso coração? Em que isso modifica lá o relacionamento familiar? Em que isso muda o relacionamento na sociedade, no mundo de um modo geral, tão precário como a gente costuma reclamar? Aliás, isso não pode ser somente a respeito do Natal. Em que sentido a palavra de Deus de fato toca o coração da humanidade, a começar de nós que cremos? Todos nós sabemos que um dos problemas maiores das religiões, também da nossa, é que nem sempre corresponde aquilo que a gente diz crer e o modo como nós vivemos. Os bispos da América do Sul dizem, nos documentos da Conferência Latino-Americana, em todos eles, repete a mesma ideia. Existe uma separação, eles usam a palavra divórcio, existe um divórcio abissal, abissal vem de abismo, fundo, imenso, entre a vivência, portanto a prática da vida e a fé dos católicos, dos cristãos, juntando também os protestantes e todos aqueles que confessam Jesus Cristo. Existe um abismo, existe um divórcio entre a fé e a vida, e é justamente isso que faz acontecer os descalabros, os escândalos, a tal ponto que o nosso Brasil, embora ainda goze do título do país mais católico, onde tem mais católicos no mundo, é onde graça à corrupção de uma maneira cancerígena, como a gente ouve falar. É um país aonde ainda 35 milhões de pessoas passam fome. Na verdade, tudo isso é uma vergonha, quando nós dizemos que o Brasil é o país mais católico do mundo. Claro, a gente sabe que isso é um dado do IBGE, mas não corresponde à realidade do coração convertido, como eu estou tentando repassar para vocês, na visão do Papa Francisco e na visão do apóstolo São Paulo aqui. Busquemos então abandonar tudo que não presta, as paixões, e viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade. Talvez que àquela altura da vida do apóstolo São Paulo, a comunidade cristã já tivesse se arrefecendo, amornando. O mesmo nos diz o Papa Francisco em nossos dias. Vamos concluir a nossa reflexão, que ela vai servir para a nossa vida, quem sabe até para nós fazermos um balanço do ano que finda, projetarmos o ano que vem no sentido da fé. Vamos concluir com uma frase que o Papa disse domingo: Jesus Cristo tem com vocês um laço especial. E este laço é o amor. Vamos levar conosco esta certeza, esta frase tão simples: Jesus Cristo tem com vocês, atou com vocês um laço especial. Esse laço é o amor. Meus irmãos e irmãs, que nós possamos então corresponder a esse amor, dispondo também a nossa vida no sentido de uma caminhada com Jesus, como Ele foi capaz de fazer, de descer do céu, de vir à terra, de assumir a condição de gente, disposto a levar aquele fim que o Mel Gibson mostrou no filme dele, um fim lascado. Jesus veio disposto a isso por amor de nós. E vamos pensar qual é a nossa contrapartida, ou seja, o que nós oferecemos a Ele.
Peço um instante de silêncio para que cada um de nós possa interiorizar a mensagem a partir da palavra de Deus.